Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a organizar competições esportivas, torneios e campeonatos, inclusive a fazer tabelas das suas competições. Olá meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Costa, do blog Dicas Educação Física e aqui do canal Dicas Educação Física. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aciona o sininho. Aproveita e já deixa o seu like para dar essa força para a gente continuar produzindo vídeo sobre educação física e sobre esportes em geral. Vamos lá ao nosso vídeo. Primeira coisa, pessoal, que vocês precisam entender é isso aqui. Os tipos de competições esportivas que existem. Existem os torneios, que se caracterizam por jogos eliminatórios. Existem os campeonatos, que são aquelas competições onde todos jogam contra todos, né? Os chamados pontos corridos. E existem os jogos, que são aquelas competições onde várias modalidades estão sendo disputadas ao mesmo tempo. Outra coisa importante que vocês precisam entender são os sistemas de disputa. Existem alguns sistemas de disputa, eu vou falar aqui dos principais, que são as eliminatórias simples, né? Aquele mata-mata simples, perdeu, está eliminado. Existe a eliminatória dupla, ou repescagem, né? Onde uma equipe ou um atleta que perdeu um jogo, uma disputa, ele ainda tem a oportunidade de continuar disputando a competição. Existe o rodízio, que é o sistema utilizado nos campeonatos, e existem sistemas mistos, né? Por exemplo, tem competições onde a primeira fase é feita em sistema de rodízio, em grupos, e a partir da segunda fase, o sistema utilizado é a eliminatória simples. Alguns exemplos de sistemas de disputas utilizados em competições conhecidas. As eliminatórias simples são utilizadas na Copa do Brasil de futebol. Quem acompanha futebol vai saber, vai entender o que eu estou falando, né? Na Copa do Brasil, você faz confrontos e quem perde vai sendo eliminado da competição. Na eliminatória dupla ou repescagem, quem acompanha os Jogos Olímpicos já deve ter visto que no judô existe a repescagem, né? O atleta que perde uma luta, ele ainda tem chance de continuar na competição, inclusive de receber medalha. O rodízio é utilizado no Brasileirão de Futebol. O Campeonato Brasileiro de Futebol usa o sistema de rodízio. E sistema misto, gente, é utilizado na Copa do Mundo de Futebol, né? Naquela primeira fase, onde as seleções estão divididas em grupos, normalmente grupos de 4 seleções, é usado o rodízio. A partir da segunda fase, que são as oitavas de finais, entra o sistema de eliminatória simples, né? Perdeu, tá fora, o famoso mata-mata. Agora, passo a passo para a gente criar a nossa competição esportiva. O que vocês precisam fazer? Primeiro, vocês vão escolher um tipo de competição. A competição de vocês vai ser um torneio, né? Vai ter jogos eliminatórios, vai ser um campeonato, vai ser todos jogando contra todos, ou vão ser jogos esportivos, né? Vão ter várias modalidades esportivas sendo jogadas ao mesmo tempo. Então você vai escolher isso primeiro. Depois, de acordo com o tipo de competição que vocês escolherem, vocês vão escolher o sistema de disputa. Se for torneio, ele pode ser um torneio com eliminatória simples ou um torneio com eliminatória dupla, com repescagem. Se for um campeonato, obrigatoriamente ele vai ser no sistema de rodízio. E se for jogos, normalmente são vários torneios em sistemas de eliminatória simples. Lógico que você também pode fazer uma competição mista, né? Faz um sistema de rodízio na primeira fase, um sistema eliminatório na segunda ou vice-versa. É importante vocês verificarem, de acordo com o número de participantes, se há isentos. Na próxima tela eu já vou explicar para vocês como saber se há ou se não há
isento numa competição esportiva. E aí você vai organizar a tabela. Organizou a tabela, é só começar o torneio que está tudo certo. Bem, primeiro exemplo que a gente vai dar aqui para vocês é uma competição com 8 participantes. Essa competição vai ser do tipo torneio. O sistema de disputa que a gente vai utilizar é o de eliminatória simples. A partir daí a gente vai listar todos os participantes para organizar a tabela e vai verificar se há ou se não há isentos. Vamos lá. Como saber se há ou se não há isentos na sua competição? Se o número de participantes for uma potência de 2, ou seja, se o número de participantes for igual a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, 64, 128, que é improvável, não haverá isentos. A tua tabela vai ficar encaixadinha, fechadinha, e você não vai ter nenhum problema com isso. Agora, se o número de participantes for diferente de potência de 2, for diferente de 2, de 4, de 8, 16, 32 e assim por diante, você vai ter um pouco mais de dificuldade para confeccionar a sua tabela, mas também não é nada demais, pessoal. Como calcular o número de isentos? Bem, para calcular o número de isentos, você vai pegar a potência de 2 superior ao número de participantes. Por exemplo, se eu tiver 6 participantes na minha competição, qual é a potência de 2 superior a 6? É 8, certo? Beleza, aí entra o 8 aqui. O número de participantes é 6, então 8 menos 6, eu terei 2 isentos, ok? E aí você vai ter que encaixar esses isentos na tabela que você vai entender mais na frente, de acordo com as nossas explicações. Agora vamos organizar a tabela daquele exemplo que a gente está fazendo aqui com 8 participantes. Nós temos os 8 participantes listados aqui. Primeiro você lista todos os participantes, um embaixo do outro, né? Como você vai listar esses participantes? Aí você pode usar alguns critérios. Você pode fazer essa listagem pela ordem de inscrição, você pode fazer essa listagem por sorteio e você pode usar critérios técnicos para fazer essa listagem. Por exemplo, normalmente nas escolas, né, o professor já conhece as turmas, os alunos, e ele consegue dividir essas turmas em chaves, porque a primeira parte dos listados está numa chave, a segunda parte está em outra chave. Ele consegue listar de forma mais equilibrada para que o torneio não fique muito injusto, porque nós temos turmas com os alunos maiores, menores, e a gente precisa dar uma equilibrada nisso. Vamos lá, continuar a confeccionar a nossa tabela. Bem, listou, pessoal, agora ficou fácil. Quando você tem um torneio com um número de participantes que não tem isentos, é muito fácil. Você vai simplesmente começar a formar os confrontos, fazendo as chaves como essa aqui, né? O time A vai jogar contra o time B, o time C contra o time D, o time E contra o time F, o time G contra o time H. Beleza, essa aqui é a primeira rodada da nossa competição. Aí a gente vai para a outra parte, né? Fazer aqui a segunda rodada, a mesma coisa. O vencedor desse primeiro confronto aqui, que é o jogo 1, vai jogar com o vencedor do segundo confronto, que foi o jogo 2. Eles vão formar o jogo 5. Da mesma forma, o vencedor do terceiro confronto vai jogar com o vencedor do quarto confronto e eles vão formar o jogo 6. E aí você vai continuar. Você já deve ter reparado que isso aqui já é a semifinal, né? Quando você tem um torneio eliminatória simples com apenas 8 competidores, a segunda rodada já é a semifinal, né? E aí o jogo 5, o vencedor do jogo 5, vai jogar com o vencedor do jogo 6 aqui na grande final, que será o jogo 7, né? Aqui estão os confrontos, conforme a gente fez ali no chaveamento, né? A primeira rodada
todos os jogos da primeira rodada. A segunda rodada, como eu falei, já é a semifinal, os 2 jogos, e a final aqui no jogo 7. Muito simples. Quando você não tem isentos, a tabela fica bem mais simples de ser feita e o campeonato fica bem mais rápido. Você pode fazer até em um dia. Normalmente em escola a gente faz os torneios em um dia e é bem tranquilo de fazer. Vamos lá. Agora nosso próximo exemplo será um torneio também de eliminatória simples. Pessoal, a eliminatória simples é a forma de disputa, é o sistema de disputa mais utilizado para torneios rápidos, assim, em escolas, em bairros, em empresas. É muito mais fácil você fazer eliminatória simples, porque a eliminatória dupla ele vai requerer de você mais tempo e às vezes você não tem esse tempo para fazer. Eu particularmente sempre faço eliminatória simples quando eu vou fazer torneios. Vamos lá, o nosso exemplo com 14 participantes, né? Você vai listar, como a gente já explicou lá no exemplo anterior, os participantes. Vai ser um torneio eliminatória simples, como eu já falei, e você vai calcular aqui o número de isentos, né? Você vai ver se tem isentos, né? Então nós temos o número de participantes igual a 14. Lembra que a nossa fórmula para calcular o número de isentos é potência de 2 superior ao número de participantes menos o número de participantes. A potência de 2 superior a 14 é 16. O nosso número de participantes é 14. Então, 16 menos 14 igual a 2. Então, nós teremos 2 isentos. Então, como nós vamos encaixar esses isentos na tabela? Vamos lá. Aqui, pessoal, você pode encaixar os isentos da tabela de algumas formas diferentes, né? Nesse exemplo aqui, né, você tem aqui os participantes listados. Você pode ver que tem 2 participantes que estão fora dos confrontos da primeira rodada, né? Porque eu normalmente faço isso. Eu boto os isentos no começo, quando tem mais de um isento, claro, no começo e no final da listagem. Aqui no início e no final. Esse é o modo que eu faço. Mas você também pode botar os isentos no início, pode botar os 2 isentos aqui no início, e você pode botar os isentos no final, pode botar os 2 isentos no final da tabela. Vamos fazer aqui com a forma que eu mais gosto de fazer, colocando os isentos no início e no final da tabela. Colocou os isentos, você vai listar os confrontos da primeira rodada sem incluir os 2 isentos, que é aqui o time A, a equipe A e a equipe O. Você vai deixar eles isentos da primeira rodada. No final das contas, é isso que significa o termo isento. Ele está isento da primeira rodada. Beleza. Faz os confrontos aqui da primeira rodada e vamos para a segunda rodada. Na segunda rodada, os isentos entram na competição, né? Aqui. O jogo 1, que tinha sido o jogo entre a equipe B e a equipe C, vai enfrentar o isento que está no começo da tabela. E nesse jogo aqui, que era a equipe M contra a equipe N, vai enfrentar o outro isento, que era a equipe O. Pronto, agora estão todos aqui já na tabela e você agora só precisa continuar os confrontos até chegar na final, né? Faz outro confronto aqui, faz o outro confronto aqui e aqui você já está na final. É bem simples, é só ir seguindo os chaveamentos, né? O vencedor desse confronto vai enfrentar o vencedor desse confronto aqui, o desse confronto vai enfrentar o vencedor desse confronto aqui, e aqui já vai ser a final e nós teremos o grande campeão desse torneio eliminatória simples com 2 isentos. E aí, pessoal, serve para qualquer número de participantes esse formato, essa metodologia para você fazer as tabelas, né? Se tivesse 10 equipes, nós teríamos 6 isentos, né? Você colocaria 3 em cima e 3 embaixo, e assim por diante. É lógico que quando você tem um número de isento muito alto, não é interessante você fazer um torneio eliminatório simples. Seria mais interessante você fazer um torneio com sistema misto, fazer um sistema de rodízio na primeira fase, que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, e um sistema de eliminatória simples
a partir da segunda fase, já colocando na segunda fase o número de participantes igual à potência de 2, para você não ter problemas, ok? Qualquer dúvida, pessoal, deixa no comentário que eu respondo para vocês, tá bom? Vamos lá. Como calcular o número de jogos? Isso aqui, pessoal, é muito importante porque você vai fazer a competição, você tem que ter uma previsão de quanto tempo vai durar cada jogo e de quanto tempo total vai durar o teu torneio, né? Na escola, por exemplo, você tem limites de horário, né? Na sua empresa que você trabalha, você provavelmente também vai ter limite de horário. Então, você precisa saber quanto tempo vai durar o seu torneio. Então, para calcular o número de jogos dos torneios, né? Estamos falando aqui de torneios, eliminatória simples, né? Você vai pegar o número de concorrentes menos 1, né? Se você tem 8 concorrentes, você vai ter 7 jogos, que foi exatamente o exemplo que a gente fez lá. Agora, se você tiver um torneio eliminatória dupla, a gente não fez nenhum exemplo aqui de eliminatória dupla, mas um torneio de eliminatória dupla, você vai saber o número de jogos, calculando o número de concorrentes, menos 1 vezes 2, ok? Então assim você calcula o número de jogos. Por exemplo, aqui no torneio eliminatório simples, que a gente fez lá com 8 participantes, né? 8 menos 1, 7. Nós temos 7 jogos. Se cada jogo durar 20 minutos, nós temos 140 minutos de jogo efetivo, né? A partir daí você pode fazer o cálculo vendo o intervalo entre cada jogo, o intervalo dentro do próprio jogo, possíveis atrasos que sempre acontece, né? E aí você calcula o tempo total da sua competição. Vamos lá. Organização de tabela de campeonato esportivo. Gente, campeonato esportivo é diferente de torneio, né? Você tem um sistema de rodízio sem eliminatórias, né? E aqui nesse exemplo a gente vai usar um campeonato apenas com 8 participantes para ficar bem simples para vocês entenderem, mas serve para qualquer quantidade de participantes que for disputar o campeonato que você vai realizar. Lembrando que para campeonatos são torneios, são competições, de longa duração. Você não consegue fazer um campeonato em apenas um dia, a não ser que você tiver muito poucos participantes. Mesmo assim é complicado, pessoal. Então vamos lá fazer nosso campeonato no sistema de rodízio com 6 participantes. Bem, pessoal, para organizar a tabela de um campeonato com sistema de rodízio com 6 participantes, você vai fazer o seguinte: você vai primeiro sortear os confrontos da primeira rodada, ou vai usar outro critério para criar os confrontos da primeira rodada, né? Aqui está a primeira rodada, você tem o time A contra o time B, o time F contra o time C, o time E contra o time D. Beleza. Aí o que você vai fazer na segunda rodada? Tá vendo aqui a segunda rodada, pessoal? Você vai fixar o primeiro da tabela, né? Que é o time A. O time A estava aqui como primeiro da tabela, e aqui na segunda rodada ele vai continuar como primeiro da tabela em todas as rodadas. Como vocês podem perceber, aqui está em verdinho o time A e a equipe A. O que você vai fazer? Você vai rodar os outros participantes no sentido horário, ok? No sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. O time A está fixado aqui. Qual time ele vai enfrentar? O time F, né? No sentido horário, quem vai pular para cá, para essa posição, é o time F. Aqui, o time E, que estava aqui embaixo, ele sobe. O time B, que estava aqui em cima, ele desce, seguindo o sentido horário. O time D, que estava aqui, ele passa para cá, né? Aqui. E o time C, que estava aqui, ele passa para cá, seguindo o sentido horário. E assim você vai fazer em todas as tabelas. Aqui você fixou de novo o A, e o time E que estava aqui, ele sobe. Aqui está fixo o A, o time D que estava aqui, ele sobe. E aqui está fixo o time A, o time C que estava aqui, ele sobe. Pronto. Num campeonato, com 6 equipes, você vai ter só
5 rodadas, se for só em um turno. Se for em 2 turnos, você vai ter 10 rodadas, obviamente, né? E é isso, você fixa a primeira equipe da tabela que você colocou na primeira rodada e vai rodando no sentido horário os outros participantes, que assim você vai fazer todos jogarem contra todos, e é lógico, você vai anotando a pontuação de cada equipe a cada rodada para fazer a classificação, para lá no final você saber quem foi o campeão ou quem foi o primeiro, se isso aqui for apenas um grupo de um torneio disputado num sistema misto. Deu para entender, pessoal? Então, dando uma revisão de tudo que a gente falou, nós temos os tipos de competições, torneios, que são eliminatórios, campeonatos, que são os rodízios, os torneios, as competições mistas e os jogos esportivos. Nós temos também os sistemas de disputas, que são eliminatória simples, eliminatória dupla, o sistema misto e o rodízio, né? Aí, para fazer a tabela, você tem que listar os participantes, verificar se há isentos ou não. Não tem isentos, é só ir fazendo os confrontos. Se tiver isentos, você vai isentar os participantes isentos da primeira rodada e vai incluir eles a partir da segunda rodada, normalmente. Para fazer a tabela de campeonato esportivo, você vai fazer isso aqui. Você vai fixar a primeira equipe da primeira rodada e vai rodar os outros participantes no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. Deu para entender, pessoal? Gostaram do vídeo? Qualquer dúvida, pessoal, se vocês viram algum erro que eu cometi aqui no vídeo, pode deixar aí no comentário, ok? Se você gostou do vídeo, se te ajudou, deixa um like, se você ainda não deixou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a ficar mais motivado a produzir mais vídeos e conteúdos sobre educação física e esportes. Ficou alguma dúvida? Deixa seu comentário, a gente vai responder você com certeza. Na descrição a gente tem um link para o artigo de organização de competições esportivas lá do nosso blog dicaseducaçãofísica.info. O artigo lá está completo e detalhado para vocês entenderem. Se ficou alguma dúvida aqui, vocês podem conferir também lá no nosso artigo, pessoal. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Em breve teremos mais vídeos e valeu, tchau!